Você sofre com diabetes ou conhece alguém que tem essa doença, mas não sabe ao certo o que é, não sabe o que ela causa e os perigos que ela oferece à sua saúde? Se tudo isso que acabei de falar se confirma, você deve ficar atento a esse vídeo e entender como ocorre, desde o processo da ingestão do açúcar até o desenvolvimento da diabetes. E já te adianto, não é só necessariamente o açúcar ou nem mesmo apenas a alimentação em si que causa tal condição. Partindo disso, vamos aprender tudo sobre essa doença, que tira o sossego de muita gente, e entender como levar uma vida boa e tranquila mesmo tendo diabetes. Olá, seja bem-vindo aqui no canal Saúde Desenhada. Iniciaremos com uma simples e mais importante pergunta: o que é diabetes? Diabetes é uma doença crônica metabólica caracterizada por níveis elevados de glicose no sangue, que leva ao longo do tempo diversos danos no coração, vasos sanguíneos, olhos, rins e nervos. De forma mais aprofundada, se trata de uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção da insulina pelo organismo. Ao ingerirmos algum alimento que contém açúcar, durante a digestão, a glicose passa para a corrente sanguínea, que vai levá-la para todo o organismo e usá-la como fonte de energia. Quando o pâncreas percebe que o nível de glicose aumentou, ele secreta a insulina, e ela é tão importante porque nossas células não conseguem usar a glicose de forma direta. É necessário que a insulina se conecte a elas para que permita a entrada da glicose nas células. Por esse motivo, quando não há produção de insulina, a glicose não consegue ser transformada em energia, e essa glicose permanece na corrente sanguínea, dando assim origem ao terrível diabetes. Agora que você já sabe o que é e como ocorre o excesso de glicose no sangue, veremos os tipos de diabetes. Os tipos mais falados são o tipo 1 e o tipo 2, mas existem mais tipos de diabetes que muitas vezes são desconhecidas pela maioria das pessoas. Vamos entender agora de forma resumida 4 principais tipos de diabetes, sendo elas a LADA, a do tipo 1, a do tipo 2 e a diabetes gestacional. Vamos começar pela tipo 1, também chamada de mellitus tipo 1, é o tipo menos comum, concentrando cerca de 5 a 10% de pessoas com diabetes. Geralmente, ela aparece na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticada em adultos. É uma doença autoimune, já que o próprio sistema imunológico ataca as células do pâncreas, que produzem a insulina. Como resultado, não há produção suficiente de insulina, acumulando a glicose no sangue ao invés de ser usada como energia. Diabetes tipo 2, ou também conhecida como mellitus tipo 2, é o tipo mais comum, acometendo cerca de 90% de todas as pessoas com a doença. Ela é causada por uma resistência à insulina que é desenvolvida ao longo da vida, normalmente devido aos maus hábitos, principalmente alimentares. Ou seja, a produção de insulina até é feita de forma correta, mas o corpo não aproveita de forma adequada a insulina produzida. Ela desenvolve mais em pessoas acima de 40 anos, mas um alerta importante é que tem crescido o número de diabetes tipo 2 cada vez mais entre os jovens. Diabetes LADA, sigla do termo diabetes autoimune latente do adulto, se caracteriza por uma destruição progressiva das células betas pancreáticas produtoras de insulina. A LADA é semelhante à diabetes tipo 1 e tipo 2, mas a destruição das células beta é mais lenta na LADA. Isso permite com que as pessoas com LADA controlem a glicemia com medicamentos orais durante mais tempo do que a pessoa com diabetes do tipo 1. No entanto, à medida que as células betas vão diminuindo, muitas pessoas com LADAs podem acabar por precisar de insulina injetável. Antes de falar do último tipo de diabetes a ser citado aqui nesse vídeo, se esse conteúdo está te proporcionando conhecimento de alguma forma e você queira aprender cada vez mais com vídeos nesse estilo, inscreva-se no canal para receber mais vídeos de assuntos relacionados à saúde. Por fim, o quarto tipo de diabetes da nossa lista, a diabetes gestacional. É um tipo de diabetes que acontece somente durante a gestação e está relacionada à produção de outros hormônios pela placenta, que bloqueiam a ação da insulina. Algumas mulheres, por fatores individuais, podem não conseguir atingir o equilíbrio entre a necessidade de insulina e seus níveis de glicemia, podendo se tornar diabética durante a gestação. Entre os riscos destaca-se, para a mãe, a chance aumentada para pré-eclâmpsia, parto prematuro, diabetes no futuro e risco de aborto. Já para o bebê, devido à exposição dos níveis elevados de glicemia e insulina, podem ocorrer de ganhar peso excessivamente e também levar ao crescimento desproporcional de alguns órgãos. Esse assunto é um caso que necessita de muita atenção e por isso vou deixar um link aqui na descrição de um e-book gratuito chamado Guia da Gestante com Diabetes Gestacional, para mulheres gestantes que sofrem ou quer prevenir a diabetes gestacional. Sintomas do diabetes. Entre os principais sintomas destacam-se vontade de urinar mais vezes, fome frequente, sede constante, perda de peso sem motivo aparente, fadiga e fraqueza, náuseas e vômitos, infecções frequentes,
visão embaçada, dificuldade na cicatrização de machucados, formigamento nos pés e mau hálito. Lembrando, se você suspeita de diabetes e está com algum desses sintomas, não deixe de consultar seu médico. Com um simples furinho na ponta do dedo já é possível saber se há alteração ou não. Caso aponte algum valor elevado, será solicitado um exame laboratorial, o qual existem diversos, como a glicemia em jejum, a curva glicêmica, glicemia pós-prandial e a hemoglobina glicada, que é um exame que é calculada a média da glicose presente nas hemoglobinas nos últimos 3 meses. E cada caso poderá ser pedido um exame específico, por isso a importância de ir ao especialista, pois ele indicará o exame correto a ser feito. Se de fato você foi diagnosticado com diabetes, não se desespere, será necessária uma mudança de hábitos, mas com os cuidados e tratamentos corretos você conseguirá ter uma vida longa, feliz e tranquila. Sabemos que a maior dificuldade no tratamento está relacionada com a dieta, que é muitas vezes um pouco rigorosa, mas tem várias formas de se alimentar bem, ainda evitando o consumo de açúcar. Vou deixar aqui também na descrição o link de um livro com 500 receitas zero açúcar e zero glúten, para que você possa comer bem mesmo tratando o diabetes. Mas lembre-se que não substitui um acompanhamento nutricional. Agora veremos alguns fatores que podem influenciar a desenvolver a diabetes. Como já vimos, alguns tipos de diabetes são por motivos genéticos, e não importa ter bons hábitos que infelizmente não serão evitadas, podendo até já nascer com a predisposição, mas ainda assim tem a diabetes que desenvolvem por maus costumes e podem ser evitadas caso mude-os a tempo. Levar uma vida saudável e ativa ajuda de forma eficiente no combate e prevenção de diabetes. Uma curiosidade interessante é que é comprovado cientificamente que parar de fumar reduz o risco de até 40% de desenvolver a diabetes tipo 2. E se você está aqui desde o começo do vídeo e está achando esse conteúdo útil, já deixe seu like para eu saber que estou no caminho certo. Já na prevenção do diabetes, pode adotar hábitos saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente, manter uma alimentação saudável, evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas, fazer avaliação médica recorrentes. Resumindo, é só adotar hábitos saudáveis, mantendo uma vida ativa e uma boa alimentação. Agora, você já sabe o que é o diabetes. Fique atento aos sintomas e previne-se. Você não vai querer ser surpreendido pela doença.